E olha só, o assessor especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, chegou a Brasília neste domingo e fica até hoje, terça-feira. Ele se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com os ministros Carlos Favaro, da Agricultura, e Marina Silva, do Meio Ambiente. Na pauta, o possível ingresso dos norte-americanos no Fundo Amazônia e parcerias em inovação e tecnologia. Ainda pela manhã, o assessor especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se reuniu no Palácio do Itamaraty com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Aloysio Mercadante. É o Banco do Fomento que administra os recursos do Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos de conservação da floresta. Os principais financiadores do fundo são a Noruega e a Alemanha. O mecanismo foi reativado no início desse ano, depois de passar os últimos 4 anos suspenso. Após o encontro no Itamaraty, o vice-presidente Geraldo Alckmin informou que o governo estadunidense teria se comprometido a destinar recursos vultuosos para o Fundo Amazônia, mas não apontou o valor. John Kerry disse às autoridades brasileiras que o governo norte-americano fará esforço para afiançar dinheiro dos setores público e privado no combate ao desmatamento da Amazônia. À tarde, Kerry e uma comitiva de mais 9 autoridades norte-americanas foram até o Ministério da Agricultura para o encontro com o ministro Carlos Favaro e outras autoridades do setor. Ao deixar aqui o Ministério da Agricultura, o assessor especial do governo dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, não quis gravar entrevistas, mas disse que amanhã vai dar uma declaração, quando então os governos do Brasil e dos Estados Unidos devem anunciar um protocolo de intenções para a assinatura de programas que visem a troca de experiências, principalmente em ciência e tecnologia. E segundo o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, o setor rural brasileiro será um dos mais beneficiados. Segundo o ministro, a capacidade de produção sustentável do campo no Brasil, como os combustíveis renováveis e o plantio direto, tornam a agropecuária brasileira equilibrada. Ele sugeriu a John Kerry investimentos, sobretudo em pesquisa e inovação. Nós vamos promover, inclusive, parcerias econômicas, investimentos no Fundo Amazônia. Claro que ele deixou muito claro também da dificuldade de o governo Joe Biden aprovar no Congresso americano recursos públicos para investir no Fundo Amazônia, mas vão fazer. Vão fazer porque acham muito importante. Nós sugerimos que esses recursos que venham ser investidos no Fundo da Amazônia sejam investidos em pesquisa, em ciência, para que nós possamos avançar ainda mais sobre a produção sustentável, mostrando que o Brasil e também os Estados Unidos têm essas boas práticas. O ministro da Agricultura brasileiro também reagiu ao relatório preliminar divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que aponta crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro em 2023, de 0,5%. E de acordo com a FGV, o resultado só será positivo graças ao desempenho do agronegócio. Favaro aproveitou para criticar a política de juros no Brasil. É muito importante que o Brasil volte, para que o Brasil volte a um ritmo maior do crescimento, taxas de juros menor. Eu quero que não fazer críticas vazias ao presidente do Banco Central, de forma alguma, mas que ele repense que é possível o Brasil investir no crescimento. Nós temos a inflação extremamente bem controlada, o crescimento está baixo e pode crescer. E a taxa de juro brasileira hoje é o grande proibitivo para que o Brasil volte a crescer mais. Aí sim nós vamos começar a ter um ciclo virtuoso no combate à fome, na geração de emprego. O ministro Carlos Favaro também comentou sobre o programa RenovaBio. Ele afirmou que o governo deve promover o aumento gradual da adição de biodiesel a óleo diesel em até 15% em um ano. Atualmente o percentual está em 10%. Segundo Carlos Favaro, o governo vai incentivar a produção de combustíveis renováveis. O Brasil e os Estados Unidos, como são os 2 maiores produtores de etanol do mundo, podem, exemplo, levar a disseminação e o consumo de etanol, substituindo o combustível fóssil, né? Um exemplo muito bem feito pelo Brasil, acontecendo hoje na Índia, e nós podemos, junto com os Estados Unidos, também levar esse exemplo para o Ocidente, para o Oriente, levar isso para a África. Serão capítulos importantes dessa parceria que nós vamos firmar.